E a fé, ela vem por ouvir pela palavra. Nós vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós estamos vendo hoje duas coisas: revelação e inspiração. Muito importante isso. Quer dizer, você receber a revelação de Deus e receber a inspiração. Está no segundo livro de Reis, capítulo 5. A história é conhecida, pessoal. É a história que nós temos da cura de Naamã, o general do exército, o rei da Síria. Mas não é a história que queremos, mas esses entendimentos. De manhã eu dei com outra passagem bíblica, citei essa aqui também, entenda? Mas é agora, começando com o segundo Reis 5. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Bem, para quem não gosta dessa história, esse homem, entenda bem, você note que era um homem de muitas qualidades, de muitos valores, mas tinha consigo uma maldição. Às vezes a pessoa é de muito valor, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, a vida é uma doença, não é? É o que eu costumo dizer: a pessoa é muito de Deus, mas está doente. A pessoa é muito de Deus, mas tem um problema financeiro, às vezes um problema familiar. A história mudou. Por que mudou? Primeiro, pelo amor de uma pessoa. Qual? Vamos ver. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então a região ali, a história é antiga, não é? E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Bem, entrando na casa do general, ela descobre, ela vê, ela verifica, né, ou fica sabendo que ele é um homem leproso. E ela poderia dizer o quê? Bem feito, que ele morra com essa lepra. Imagine, ele era responsável pelo que estava acontecendo com ela. Ela foi tirada do seio da família. Ela não foi ali para trabalhar por uma remuneração, por escolha, né? Poxa, eu vou trabalhar em outro país, vou ganhar um salário melhor. Não, não. Ela foi levada como uma escrava. Ela foi tirada do seio da família e levada para essa casa. O missionário R.R. Soares, uma vez dando a mensagem, disse: essa moça devia ser uma moça de qualidades. Por quê? Porque para ficar a serviço da esposa do general. Então, não levariam qualquer pessoa, não é verdade? Levaram uma pessoa que, sabe, tinha dotes, tinha qualidade, tinha qualificações, né, para estar ali. E ela foi, fica na casa dele. Chegando lá, descobre isso. Ela mostra o quê? O amor que é mostrado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus disse assim, olha só: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. O que é amar? Amar é querer bem. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha feito mal para você, ela não desejou mal para ele. Sabendo que ele era leproso e ouvindo falar, entenda, que ela sabia que lá na terra dela tinha um homem de Deus, um profeta, certamente ela ouviu falar dos feitos, ela pode ter presenciado, ou ela mesma foi abençoada através de Eliseu, ou a família dela foi abençoada, quer dizer, ela tinha testemunhos lá. Ela traz o que? A revelação. Ela mostra uma revelação que é a vontade de Deus, entenda, para as pessoas. Moção, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Então, ela, uma moça do Antigo Testamento, agiu como uma pessoa do Antigo Testamento, agiu como uma pessoa do Novo Testamento, levando o que? Uma revelação. Não pense em revelação como nada místico, quer dizer, ela revelou, entenda, uma ação de Deus, o plano de Deus, ou o poder de Deus, ou o homem de Deus para ela. Somos nós temos que revelar Jesus para as pessoas, falar de Jesus, e às vezes não falamos. Imagine ela falando ali do profeta. Não temos que falar de um profeta propriamente hoje, não temos que falar de uma igreja propriamente, temos que falar de Jesus. Às vezes, para falar de Jesus, falamos da igreja. Ó, assista no horário tal, olha lá, vai lá, onde era o cinema, agora é uma igreja, e assim por diante. Então, quando ela falou, o Naamã aceitou. Diz assim o versículo seguinte: então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ela disse que lá tem um profeta,
que ele faz, Deus faz milagres através dele, que ele ora, que ele faz orações, não sei direito o que falou. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 5.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. O que dá para entender, pessoal? Que o rei da Síria nem falou do profeta Eliseu. Mas veja que o Naamã falou para ele: assim e assim diz a moça que é da terra de Israel. Então, certamente falou, diz que há poder lá em Israel, que lá tem um profeta, que lá tem um homem de Deus, um homem que ora e Deus responde. Olha que sinais acontecem, que maravilha acontece. Mas ele não passou, entenda bem, ele passou essa coisa, mas o rei da Síria não passou para o rei de Israel a revelação. Talvez usando de hierarquia, usou de rei para rei, só falou assim: eu estou te enviando o meu servo para que ele seja restaurado da sua lepra. Quando o homem ouviu, por isso que eu disse que não dá para entender que ele nem fala do profeta, ele ficou em desespero. Pessoal, ele está buscando ocasião para guerrear contra mim. Nossos acordos estão em dia, nós estamos em acordo, estamos em aliança, não fiz nada, não quebrei o acordo, não quebrei a aliança. Ele manda um homem com lepra para ser curado aqui em Israel, e está buscando um motivo, quer dizer, para guerrear contra nós, e rasgou as suas vestes. Aí diz mais, e diz: e sucedeu que, lendo o rei de Israel, rasgou as suas vestes, já li. 8, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. A notícia espalhou, chegou até o profeta Eliseu. O rei rasgou as vestes, aquilo era sinal de tragédia, sinal de infortúnio. Ele disse: ele rasgou. Mas por que ele rasgou? Porque lá chegou um homem com lepra, que o rei da Síria mandou ele até aqui em Israel para ele ser curado. E o rei disse: mas eu não sou Deus para fazer alguma coisa. E o próprio rei de Israel estava esquecendo que ali tinha um homem de Deus. E ele deveria chamar esse homem de Deus. Mas esse homem estava completamente também desligado. Vai chegar a nossa mensagem agora. Diz o versículo seguinte: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes e a tua carne no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. O que nós estamos aprendendo aqui? Esse homem recebeu o que? Uma inspiração. Vamos recapitular. Revelação, quando a moça fala do profeta Eliseu para a mulher do general. Agora esse homem recebe o que? Uma inspiração. Eu falei no culto anterior sobre uma moça, uma mulher, que durante 12 anos ela teve uma hemorragia. Nós conhecemos lá no livro de Marcos, capítulo 5. Aí ela ouviu falar de Jesus. O que ela recebeu? Ela recebeu uma revelação. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu nela, entenda, um desejo. Qual o desejo? De tão somente tocar nas vestes de Jesus, que ela ficaria curada. Aí explicamos que tocar nas vestes, porque a pessoa com fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Então ela não podia tocar em alguém, nem ser tocada por alguém. Havia algumas doenças e algumas coisas que faziam a pessoa ficar imunda. Por exemplo, você vai a um velório. Você ia a um velório lá, a um enterro. Você tocou no morto, você era considerado imundo até o dia seguinte. Era uma coisa transitória, passava rápido. Você tinha uma lepra. Enquanto existisse a lepra no seu corpo, você era considerado imundo. Ou tinha um fluxo de sangue.
Até mesmo na própria natureza, quando a época das mulheres, né, era aquilo, a visitação também. Mas o homem também, se tivesse uma hemorragia, também era considerado imundo. Então essas pessoas, elas não podiam tocar nem ser tocadas. Ela recebeu uma inspiração. Quer dizer, eu não vou tocar nele, eu não vou deixar ele imundo, eu vou tocar somente nas suas vestes. Ela recebeu o quê? Uma inspiração. A revelação, então você fala de Jesus para as pessoas. A inspiração, Deus capacita você a fazer algo. Deus capacita você a agir de alguma maneira. Veja uma coisa muito importante que nós vamos ver na segunda carta de Paulo, entenda, aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Homem de Deus, imagine, por exemplo, vou visitar uma pessoa com uma doença incurável. Eu tenho que crer, irmão, Deus está comigo. Eu lembro de uma senhora uma vez, que eu fiz uma visita, não querendo aplausos, nem querendo nada. Nem pensei na hora em nada, mas é confiança plena em Deus. E ela tinha uma certa doença que era muito assim, que era chamada de contagiosa. E quando eu dei um abraço nela, ela era até avó de um rapazinho que era amigo do meu filho. E quando eu abracei e dei um beijo nela, disse, mas o senhor me beijou, não tem problema? Eu disse, não, mas você está comigo, fica tranquilo, nada disso vai acontecer não, fica tranquila. O outro foi um rapaz que estava aqui na porta da igreja, ele entrou com a mão assim, sangrando muito sangue na mão dele. Ele falou, não toque em mim que eu sou aidético, não sei o quê, e que pode ser, fica tranquilo, amigo, o sangue que está em mim é mais forte ainda que é o sangue de Jesus. Aí fui e auxiliei ele, só para você ficar ciente disso aqui. Você é homem de Deus, mulher de Deus, não pode ter outra coisa não. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Vamos lá, pessoal? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Quer dizer, não foi da cabeça dela que ela pensou, eu vou tocar nas vestes deles. Não foi uma inspiração. A mesma coisa, Eliseu não pensou por si mesmo, bem, as águas do Jordão são assim, são águas de Israel. Não, foi inspiração. Então nós temos que dar a revelação, que é entregar Jesus, e quando a pessoa recebe Jesus, o Senhor é que vai dar inspiração para ela. Então o Senhor Deus deu essa inspiração para o Eliseu. Eliseu não ficou pensando, a água do Jordão é uma água não sei o que, alcalina, não faz nada, nem ter esse entendimento ele tinha. O que ele pensou, não, veio de Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então a capacidade daquela mulher de tocar veio de Deus. Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar, ela recebeu a revelação. Então a revelação é o homem que tem que entregar. A inspiração é Deus que dá. Então ela foi inspirada naquele momento. Se eu tão somente tocar as suas vestes, eu sararei. Aí ela tocou. Quando ela tocou, já perguntou, quem me tocou? Ué, será que ele não sabia? É o modo de Deus agir. Nós temos lá no início da Bíblia, quando o Senhor deu, só comentário só da história bíblica, o homem chamado Adão, ele comeu do fruto que não podia comer, a Eva comeu e deu para ele. Aí ele fez então para si, para ela também, um avental de folha de figueira para tapar a nudez deles. Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. Eu falei que é até cômico, né? Como é que o homem? Daí Deus começou lá no Adão. Adão, 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 onde estás? Mas será que Deus não sabia onde ele estava? Sabia. O que Deus estava fazendo? Para ele ser amor, para ele simplesmente ser amor, se revelar, não é? Para ele se apresentar a Deus. Aí ele se apresentou, Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu tive medo porque eu estava nu. Ué, ele não se vestiu de folha de figueira? Mostra o quê? O Senhor Jesus diz no Novo Testamento, sem mim, nada podereis fazer. O homem não consegue, entenda bem, tapar a sua nudez espiritual. Aí não consegue. E Deus disse, mas você comeu da árvore? Parece que Deus não era Deus. Ué, Adão, você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Será que Deus não sabia? Sabia. O que Deus queria? A confissão. Mas qual é a lição para nós? Quando a pessoa erra, não adianta tentar consertar o erro da maneira dela. Ela tem que consertar conforme Deus diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Não, porque eu fiz uma coisa errada, mas eu vou fazer 3 coisas boas. Lei da compensação, não funciona. Você pode fazer coisas boas e deve fazer coisas boas, boas ações, mas isso aí não vai tapar a sua nudez. Quer dizer, não vai cobrir o seu pecado. Não. O pecado no Novo Testamento ele nem é coberto, ele é tirado quando é confessado. Então essa é só uma lição que aparentemente está fora. Não, está dentro da nossa mensagem ainda, porque estamos vendo 2 coisas, revelação e inspiração. A revelação é o homem que tem que revelar Deus para as pessoas, porque nós o conhecemos. Porque alguém revelou para nós, alguém pregou, seja pela TV, pela rádio, alguém falou conosco, alguém deu um toque, e tem a inspiração, quando é que Deus fala ao nosso coração, ou Deus está nos dirigindo. Então Deus inspirou esse homem, vá lá e mergulha 7 vezes. Ele não aceitou. O que ele fez? Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Nota que ele tinha um conhecimento até espiritual, porque no Novo Testamento, Jesus disse, imporão a mão sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Quer dizer, imporamos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Entendeu? Ele sabia. Aí ainda tentou falar demais ainda. Ele falou assim, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Por quê? Porque ele não conhecia a inspiração. Ele não entendia que aquilo aí não foi uma coisa criada pelo homem. Quer dizer, não foi criada pelo Eliseu. Não, eu estou mandando ele mergulhar. Não, o Eliseu foi inspirado por Deus. Quer dizer, foi uma inspiração divina. Ele não falou da cabeça dele. Lembra da 2ª carta aos Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Então ele não falou por ele falou inspirado. Quando ele falou inspirado, não tinha que mudar, não pode mudar, ninguém pode mudar a palavra de Deus, aquela palavra vinha de Deus. Ele tentou, mas vem cá, em Abana, lá em Damasco tem um rio Abana, se é para mergulhar no rio, eu vou mergulhar lá. Não, era inspiração. Não dá para mudar aquilo que Deus diz, não dá para mudar a direção que Deus dá. Aí diz, vem assim, então voltou, ele assim, chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Olha o que eles fizeram, hein? Eles convenceram, eles foram pacificadores. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus fala isso aqui. Bem-aventurados quem? Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é pacificador? O que semeia a paz, quer dizer, eles semearam a paz, entenda bem, entre o profeta, entenda bem, e o general. Eles não colocaram, já ouviu quem fala isso, não colocaram lenha na fogueira, não, eles semearam a paz. É isso que nós temos que aprender, sempre procurar semear a paz. Mas vem mais para nós aí, diz agora, diz assim, então voltou o homem, ele então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Coisa séria. A palavra do homem de Deus, ele não falou por ele. Ele não podia mudar o que Deus tinha inspirado. Nós não podemos agir de outra maneira. Não tinha outro jeito. Não foi maldade que ele não aceitou os argumentos de Naamã. Não, porque a palavra foi inspirada por Deus. Então, quando você age pela palavra de Deus, pode se manter firme que Deus vai te honrar. Ele foi e mergulhou conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, ficou purificado. Eu até brinco, imagina, um general não era um garoto, não é verdade? Você conhece algum general de 20 anos? Você vai conhecer algum general de 30 anos? Não.
Tem toda aquela hierarquia para ele subir, não é verdade? Tem todos aqueles degraus, né, que ele tem que subir, ninguém vai chegar. O que você é? A não ser, diz uma história, eu não sei se esse pessoal conta, não sei até onde é verdade, né? É uma história paralela que tem, que um dia Napoleão é um imperador, um homem que dominou boa parte, tem lá o clã dos Bonapartes lá, e disse então que ele estava lá com seu cavalo, e o seu cavalo se desgovernou, né? E ficou assim, o imperador podia cair. E um soldado saiu no meio da turma lá, pegou pelas rédeas do soldado, o cavalo, e dominou. Então aí o imperador foi e falou para ele: obrigado, meu capitão. Imagina, hein? De soldadinho passou a capitão, né? Falou, isso é uma história paralela contra aí. E o soldado não foi bobo, não. Ele falou assim: senhor, capitão de qual guarda? Aí o Napoleão falou: da minha guarda pessoal. Tudo bem. Aí ele passou a ser capitão. Aí já viu os outros, ó. Poxa, como diz, eu ralei tanto para chegar aqui, rapaz. Eu fiz prova, fiz ato de bravura, não sei o quê, para chegar a essa posição. Esse soldadinho aí, esse moleque, agora já é capitão. Veja só isso aí, como é que pode uma coisa dessa, né? Mas aí então chegou o ouvido do capitão, do imperador, e o imperador disse que ele mandou colocar todas as tropas, né, reunidas, todas, e pegou 2 cavalos, um para ele e outro para quem? O capitão, da sua guarda pessoal. Aí o pessoal começou a notar então, entenda bem, que aquele capitão estava assim com o imperador. E quem está assim com o imperador não é bom se meter com ele não. Aí ele não foi mais. Aí o autor do livro que eu estava lendo, que comenta sobre isso, que ele falou que você tem que andar assim com Jesus também, irmão. Anda assim, e Jesus é quem faz isso, porque o seu Deus também pegou um menino chamado Davi e fez dele rei, pessoal. Não é verdade? Fez dele rei, foi Deus quem faz. Mas voltando para a nossa lição, então, aquele homem chamado Eliseu, ele andava assim com Deus. Quer dizer, ele não falou da cabeça dele. É como o caso da ilustração aqui. Então, nós temos que verificar isso, ficar atento. Então, revelação. Aquela mulher, aquela menina, né? Falou, entenda bem, aquela jovem mulher, vamos dizer assim, ela falou de quê? Do amor de Deus. Ah, se ele estivesse lá, não importa que ele é um Ciro, não importa que ele não é de Israel. O seu Deus tem uma pessoa chamada Eliseu, que vai abençoá-lo, que vai levantá-lo, que vai dar a cura para ele. Irmão, nós temos que falar de Jesus. Entenda, as pessoas depois, elas são inspiradas por Deus. E às vezes Deus vai dar inspiração para você entregar a revelação. Deus dá, porque a gente tem que dar inspiração. Eu falei do Filipe por Natanael. Natanael, nós encontramos aquele de quem a Escritura diz que é o Messias, Jesus de Nazaré. Ué, mas pode vir alguma coisa boa? Aí já vem e vê. Quer dizer, ele foi inspirado para falar. Então, fica por aqui só, depois tem mais. Você tem que ter, então, a revelação, falar de Jesus revelar Jesus para as pessoas, mas quantas vezes para revelar, você precisa da inspiração. Porque não é falar por falar, é falar inspirado por ele. É falar, às vezes, um sorriso, irmão. Nós precisamos. Às vezes é uma pregação formal, às vezes não é. Eu citei um testemunho de um rapaz na bateria aqui, sentado, entenda? E foi antes de começar o culto. E ele estava sentado aqui, preparado para começar o culto. E ele olhava para as pessoas, ele cruzou olhar como uma senhora. Essa senhora estava com uma depressão muito forte. E ela colocou na cabeça que ela tinha que acabar com a própria vida dela. Ela começou a olhar para as pessoas que estavam na igreja, para os obreiros, para todo mundo. Depois ela contando, que ela disse assim: ninguém se importa comigo. Ninguém veio falar comigo, veja só. Ninguém quer saber o que eu tenho. E eu estou aqui, entenda bem. Como se pensasse assim: ei, eu estou aqui. Ela olhava, mas quando ela cruzou olhar com o rapaz da bateria, o rapaz só fez assim, deu um sorriso para ela e fez assim, ó. Quando fez isso para ela, assim, foi a resposta de Deus. É como se Deus falasse: alguém se importa com você sim, entendeu? E aquilo acabou. Então fique ligado, você inspirado por Deus, você entrega a revelação de Deus.
Você precisa, mas como é que eu consigo isso, pastor Jaime? Isso é oração, irmão, pedindo para Deus, é Deus conhecendo o seu coração. Deus, eu preciso de revelar o Senhor para o meu marido, Deus, preciso de revelar o Senhor para a minha esposa, o Senhor diz, para o meu papai, para a minha mamãe que já tem idade, e a pessoa com idade, desculpa a expressão, porque eu também já estou na idade, a pessoa de idade, eu já lidei com pessoa bem de idade, era um pouquinho fechada, vê cabeçuda, sabe, escasado tudo, e às vezes você vai falar, não, então você tem que ter sabedoria, essa sabedoria vem nessa inspiração. Então fica as duas coisas, você vai dar revelação se você tiver inspiração, aí depois a pessoa vai ter conhecimento, aí quando a pessoa conhecer, aí ela vai investigar, quer dizer, vai procurar conhecer a Cristo mais e mais, mas cabe à igreja buscar inspiração para entregar revelação. Esqueça disso, busque inspiração para dar revelação, para dar Jesus para as pessoas, que às vezes é uma mensagem, às vezes como a moça falou, e às vezes não, é a inspiração que Deus vai te dar para mostrar o poder dele.